divisão por zero, essas coisas assim, né? Sim. Mas ela vai ser problema apenas, seria problema, né? Apenas se ela aceitasse o zero. Ok. Mas ela não aceita o zero, né? Por quê? Porque quando a gente olha para essa função aqui, pelo menos para essa parte da função, ela diz que ela só é válida para valores maiores que zero. Beleza. Ou seja, eu nunca vou ter essa parte de baixo aqui zero. Uma Sim. vez que é impossível que um número ao quadrado fique negativo, né? Porque digamos que isso aqui fosse menos 1, isso aqui fosse 1, beleza, daria zero. Por quê? Porque na subtração ali deu zero. Só que como todo mundo está ao quadrado aqui embaixo, isso nunca vai acontecer, certo? Uhum. Muito bem. Então, a única forma é se a origem fosse possível nessa parte do problema e ela não é. Então, vamos escrever tudo isso aqui rapidamente, né? Já que eu escrevo rapidinho, rapidinho. O único problema, devido ao fato de ser uma função racional, seria a divisão por zero. O que não irá acontecer, uma vez que na parte de baixo todo mundo está ao quadrado, ou seja, impossível que ocorra uma subtração. Uhum. Também a origem 00 não faz parte do domínio desse ramo. Então ela é contínua. Logo, ela é contínua em todo o seu domínio. Ok? Sim. Pois pronto. Ah, muito bem. Então agora agora vamos ver a próxima, né? A próxima parte é essa parte do LN. A parte do LN às vezes é um pouco complexa, porque o LN ele é uma função que tem alguns problemas, né? Ele não aceita menor ou igual a zero, certo? Então, se ele não aceita menor ou igual a zero, a gente tem que ficar ligado quando a parte dentro do LN, né, ter esta dificuldade. Então, deixa eu escrever aqui xln de 1 mais y ao quadrado. Então, essa parte aqui, ela não pode, essa parte dentro do ln, ela não pode ser menor ou igual a zero. Só que, de novo, né? De novo, independente do que você jogue, no x, dane-se, né? Afinal de contas, a gente está falando só de x na definição do domínio, né? De acordo com o que a função foi nos dada. Y aqui, de novo, posso jogar positivo, negativo, o zero, não vai dar problema nenhum, né? Sim. De novo, dentro do ln não temos problema algum, uma vez que o y está ao quadrado, não teremos subtração, ou seja, valores menores ou igual a zero no resultado do argumento. Então, ela é contínua de novo, logo, ela é contínua em todo o domínio. Muito bem. Agora, a gente teria que avaliar o quê, né? A gente teria que avaliar o zero em si, porque é o limite aqui entre as duas, certo? Então, para verificar a continuidade, a gente teria que fazer o limite dessa função, né? No fato dela estar feita em ramos. Então, vamos escrever assim. Já que ela é escrita em ramos, vamos averiguar o limite onde troca a equação, ou seja, na origem, não é mesmo? Que vai ser a Sim. origem que dá o BO. Então a gente quer fazer o limitinho, o limite de x e y tendendo a 0, 0. Dá? Bem, aí a questão é o seguinte, né? Nós temos algumas coisas a serem avaliadas aqui, porque a gente pode fazer o limite pela esquerda e o limite pela direita, certo? Na verdade, o limite pela esquerda e pela direita do x, porque o y meio que não importa aqui para nós, né?
uma vez que o y ele não demonstrou nenhum problema para a gente. Então o y ele meio que está livre. O problema é o x mesmo. Tipo, ele está livre, mas a gente vai colocar ele aqui, né, como um valor genérico na conta. Então, pela esquerda e pela direita, né? Vamos colocar assim, esquerda. Primeiro eu avalio pela esquerda. Então, o limite da nossa função aqui vai ser basicamente o limite do x, y, tendendo a zero, y0, um y qualquer, saca? Então, se o professor ele quer que prove continuidade, infelizmente, tem que passar nas regras lá, né? Eu já te expliquei uma vez. Existir no ponto que tu tá avaliando, ser contínua, também tem a ver com o limite, ou seja, o limite pela esquerda e pela direita do ponto que tu tá avaliando tem que existir. Aqui, obviamente, vai existir, porque vai ficar zero, né? Vou jogar o zero no x, vai dar zero, certo? Sim. Independente de quem esteja dentro do argumento do LN, uma vez que não vai dar problema lá, porque todo mundo é positivo, já expliquei. Então, limite de novo aqui, agora pela direita, só que agora quem é que manda, né? Vai ser a função com aquele monte de x e coisas ao quadrado e tal. Certo? De novo, quem importa para nós aqui é o x, porque é ele que está sendo definido no enunciado, né? Veja, só fala sobre x aqui. Muito bem. Agora, nós temos duas situações, né? Porque veja que eu deixei o y solto. O y qualquer aqui. Só que aqui temos um problema. Por quê? Porque se o y for zero, vai dar problema. Note que quando eu estava falando sobre a função definida no ponto, que foi aqui, não deu problema. Porque aqui o zero não era uma opção, certo? Sim. Mas quando eu estou avaliando o limite, eu estou falando de limite de x tendendo a zero. Né? Porque Sim. na prática é o que acontece aqui, isso aqui a gente já passou do zero, né? Então não vai dar um problema quando eu coloco valores um pouquinho maiores que zero ali. O problema é quando eu estou tendendo a zero de fato. Então, bem, se o ponto não for a origem, né? Então nós temos dois casos aqui. Se o valor não for a origem, né, se o ponto não for a origem, se não é a origem, por que se não é a origem é importante? Porque daí o y0 que eu coloquei aqui, ele é diferente de zero. E se ele for diferente de zero, olha só o que vai acontecer. Vai ficar zero, zero ao quadrado, porque o x está tendendo a zero, mas o y aqui é um qualquer diferente de zero, então eu posso colocar um qualquer diferente de zero aqui. Daí tu vai ficar com zero dividido por esse qualquer, que vai dar zero, certo? Sim. Como o y0 não é zero, nessa minha suposição aqui, então o limite tem uma resposta. Pela esquerda e pela direita deu zero. E daí estaria tranquilo. Agora a questão é avaliar a origem. Ainda falta avaliar esse ponto importante. Se é a origem agora, né? Bem, se é a origem, nós vamos ter zero sobre zero. Eu acho que tu concordas comigo, né? Sim. Como eu estava a explicar. Zero sobre zero é uma indeterminação. Ou seja, a gente pode tentar sair dessa indeterminação com alguma técnica algébrica. Uma técnica que eu te ensinei é a técnica de transformar em polares. Lembra que eu te ensinei isso? Sim, lembro. Pois é. Então, a gente pode reescrever o limite como R cosseno. Até porque ali em cima era x, né? Ao cubo. Daí vai ficar R cosseno θ ao quadrado. Isso aqui é bonito, hein? Isso aqui tu aprendeu muito lá no secundário. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Propriedade fundamental da trigonometria, certo? Sim. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Posso até deixar o r quadrado em evidência aqui. Vai ficar seno quadrado mais cosseno ao quadrado, que a gente sabe que é 1. Não dá para simplificar muita coisa aqui, né? Primeiro que dá para simplificar os
R's. Isso aqui é igual a 1. Então vai ficar R cosseno ao cubo de θ, certo? Sim. Bem, agora vamos entender o que está a acontecer. Nós estamos avaliando a origem, certo? Ou seja, nós estamos avaliando o ponto 0, 0. Quando eu estou falando de coordenadas polares, que é o caso aqui, nós temos os dois elementos variantes, que não é o y e o x. Quando a gente está em cartesianas, a gente fala de valores de y e x. Quando a gente está em polares, a gente fala de valores de r, que é o tamanho dessa reta que encontra algum ponto, tá vendo que ela está caçando um pontinho aqui? Sim. O tamanho dela a gente chama de r, e o ângulo em relação ao eixo x a gente chama de θ. Então, por exemplo, aqui, obviamente, isso aqui que ela alcançou na sua ponta é um pontinho que tem coordenada XY, óbvio. Só que ele também pode ser descrito como as coordenadas, ou melhor, como os valores do ângulo θ e o tamanho do R para alcançá-lo. Sacou? Sim. É óbvio que você pode escrever isso em termos de teorema de Pitágoras, etc. Existem inúmeras formas de você caçar esse valor. Mas uma vez que nós estamos falando de R θ, porque parece ser conveniente para resolver o problema, né? Perceba que o ponto que nós estamos avaliando é o 0, né? Na verdade, é quando o R é 0. Ou melhor, tende a 0, né? Por quê? É. Porque o nosso ponto de interesse é a origem. Então, meio que independente do ângulo, o ângulo está livre aqui, mas o R é 0. Ou seja, essa reta aqui, que eu estou caçando pontinhos, ela tende a ser 0, um tamanho 0. Muito bem. Agora, tendo em vista isso, o problemático seria o cosseno. Só que o cosseno, a gente também já conversou na outra aula, ele está sempre limitado, né? Ele é uma função limitada entre -1 e +1. Né? Ele está ao cubo, né? Então, diferente de um cosseno ao quadrado, que vai de 0 a 1, isso aqui vai de fato de -1 a +1. Então, o limite de um produto onde uma parte vai para 0, que é o R aqui, né? E a outra é limitada, isso a gente chama no cálculo, já falei para você também, do teorema do confronto, ou teorema do sanduíche. O limite desse produto, né, onde uma vai para 0 e outra é limitada, é sempre 0. E veja, esse 0 vai vencer esses carinhas aqui, então não tem nada o que avaliar, né? O problema é se fosse isso para infinito, né? Se isso aqui fosse para infinito, como por exemplo qualquer outro tipo de função, x², x, logaritmo, sei lá, exponencial, aí tu terias um problema, né? 0 vezes infinito pode ser um problema. Você vai ter que sair dessa indeterminação. Ok? E daí é o caso, aqui não é o caso, né? Tá limitado, então a resposta aqui é 0 mesmo, tá? Certo, ok. Percebeu? Então o limite Sim. pela esquerda ou pela direita é 0, seja na origem, seja fora da origem, deu 0, 0, todo mundo deu 0, né? Então, a gente não tem nenhum ponto de descontinuidade, porque para frente aqui deu tudo 0. Para trás aqui, ou melhor, para frente e para trás aqui não tinha problema de continuidade. No limite deu todo mundo a mesma resposta. Então, a função é contínua. Ok? Sim. Simplesmente deste jeito. Fácil deste jeito. Muito bem. Então vamos escrever aqui. Contínuo. Continuar. Tem um acento em algum lugar para não falarmos continua, né? Mas é contínua. Muito bem. Tem nem aqueles animes, né? Suzuku. Tem um negócio aqui que sempre aparece no fim dos animes. Suzuku. Como é que é? Eu não lembro agora. Não lembro. Mas era alguma coisa assim. Agora eu vou ter que ver na internet. Continua em japonês. Suzuku. Como é que escreve? Vai aparecer aqui. Isso, eu lembrei. Não é assim. Eu sei ler japonês, mas eu não sei escrever. Tipo uma criança com problemas mentais. Suzuku. Ó, escreve.
Mas não é continua, é contínua. A função é contínua. Caramba, parece francês. Francês que tem isso. Já estudasse francês? Sim, eu vivi na Bélgica. Ah, então tu sabes lá que tem o le, tem o le, e nós, Uhum. assim que falamos Já. português, temos uma dificuldade enorme de entender, né? Sim, pois é difícil. Le femme, le homme, sei lá, nunca entendo aquela merda. Só sei que eu queria falar francês porque, poxa, lá na França eles pagam muito bem no Superprof. Coisa de cento e Ah, é? cinquenta euros a hora. cento e É lá. cinquenta euros. É muita loucura, né? Uma maravilha. Muito bem. Bem, tá aqui o problema para que tu resolvas. Na prática, eu acho que tu percebeu que a única coisa que tu tens que resolver é esta indeterminação aqui. Bem, mas eu vou mandar para você o que eu fiz para que você faça o passo a passo, né? Qual que foi o Certo. passo a passo? Uma vez que tu estás a avaliar a continuidade, tu tens que avaliar se a função existe no ponto, e parece que ela existe, né? E tens que avaliar se o limite existe. Ou seja, tens que avaliar aqui em relação ao valor x igual a 1, y igual a 1, ok? Sim. Ok. Então, semelhante ao que eu fiz, só que o teu caso é um pouco mais fácil, porque não tem tantos problemas com x e y para avaliar uma conta só, né? Muito bem. Então, tente começar ele aí.
vou no banheiro, já volto, tá? Na casa de Ok, banho, já volto. sem problema.
Eu cheguei a uma parte e agora já não sei o que fazer. E aí, como é que vai a conta? Eu cheguei a uma parte e não sei bem o que fazer agora. Envias, eu faço para você. Explico. Ok. Depois eu também fiz uma coisa que nem sei se posso fazer, mas Vamos ver. já mandei. Uhum. Então, fizesse uma mudança de variável primeiro, muito bom. Daí meio que o problema foi deslocado para a origem. Tudo bem, isso pode, tá tranquilo, muito boa ideia. Ok. Daí depois, você também muito perspicazmente fizesse a mudança de variável para polares e cortasse os R's. E acabou que sobrou apenas
cosseno de U mais seno, ou melhor, cosseno de teta mais seno de teta. Pronto. Bem. Isso é um problema, né? Pois eu agora já não sei o que posso fazer. Tipo, o que é a conclusão que eu chego com isso? Bem, quando a gente olha para o problema que tu tinhas que resolver, de fato ele falava sobre a origem. E tu percebeu que tu chegou numa resposta, vamos dizer assim, meio ambígua, que é o cosseno mais o seno, né? Sim. O que nos leva a imaginar, uma vez que o cosseno está livre, o teta, de toda forma, está livre, né, para trabalhar, como eu expliquei no problema anterior, que tu tens um limite que dá uma resposta genérica, né? E se dá uma resposta genérica, significa que não dá uma resposta convergente, o que significa que não tem limite, porque a gente espera que a resposta seja um valor específico para que a gente diga que Ok. existe o limite, certo? Sim. Mas uma outra forma que talvez fosse até um pouco mais fácil para você resolver, que não envolveria fazer a mudança de coordenada, né? Que você fez não está errado, só que aí você tem um pouco mais de dificuldade para ter convicção na sua resposta. Mas se você tivesse feito por caminhos, por exemplo, tu primeiro, né, tu tens lá a tua conta, né? Que é o Uhum. limite de U mais V sobre raiz de U quadrado mais V quadrado. Você poderia pegar primeiro o caminho, vamos dizer assim, do V igual a zero. É um caminho, né? Sabe o teste dos caminhos, né? Que eu te expliquei também. Sim. Isso. Daí tu terias U mais zero sobre o quadrado mais zero. Daí, bem, independente de para onde o U vá, né? Digamos, eu acho que o U vá para zero também. Mas aqui virou um problema de uma coordenada só. É o que a gente faz testando caminhos, para ver se tiveres caminhos diferentes, tu não tens limite, certo? Como eu já te expliquei. Certo. É muito mais fácil tu provar que o limite não existe do que se ele existe, qual é o valor. De toda forma, continuando, tu vai ficar aqui com U sobre o módulo de U, certo? Certo. Muito bem. Só que aqui tu tem dois valores possíveis de resposta, né? Mais e menos um, certo? Ok. Vai depender se estás à esquerda, à direita, etc. Já é de novo um tanto quanto arbitrário, né? Agora vamos pegar de novo outro caminho. Agora vamos dizer que o V é igual a U. É um outro caminho. Então, tu tens o limite de U tendendo a zero de novo, de U mais U sobre o quadrado mais o quadrado, certo? Sim. Então, tu vais, depois de alguma simplificação, ficar com 2U sobre a raiz de 2 módulo de U também, certo? Certo. Ou seja, tu vais de novo ficar com mais ou menos 2 sobre raiz de 2, ou seja, um valor ambíguo de novo e claramente distinto desse, certo? Ou seja, tu chegou em caminhos diferentes, por caminhos diferentes você chegou em respostas diferentes, que era o que eu estava prevendo quando eu vi a tua resposta cosseno de teta mais seno de teta, que não teria limite, porque não chegou a um valor específico, ok? Então essa conta não tem limites, essa é a tua conclusão. E Ok. tu provou com a tua transformação de variável e eu provei por caminhos distintos, ok? Tá bem, sim. Então está bem, muito bom, parabéns, você conseguiu chegar na resposta, faltou concluir. Então é isto, nos falamos, tchauzinho. Tchau.